durante muito tempo, eu achava que eu tinha que empolgar as pessoas que fossem trabalhar comigo. Motivar? Motivar o tempo todo. Hoje eu sei que existem pessoas que já estão motivadas por elas, pela vida. É quase como se elas tivessem uma visão filosófica. Então, essas pessoas me interessam. Porque, assim, se essa pessoa vier trabalhar comigo e daqui a 1 ano ela for embora, ainda assim terei feito um amigo. Que lá na frente nós voltaremos a fazer parcerias. Certamente. Eu não tenho mais essa coisa assim, o funcionário vai me deixar. Se ele foi essa pessoa de brilho no olhar, eu vou ficar feliz por ele. E, de repente, ele está antenando uma coisa que eu ainda não vi. E quem sabe ele não vai ser uma luz para uma estrada que eu ainda não vi. Você acredita que a gente tem que motivar as pessoas ou essa motivação tem que vir delas? Eu acredito que a gente pode usar de muita informação, de muita técnica para acionar a motivação deles. A centelha. A centelha. É o gatilho. Nós podemos ser bons gatilhos, mas eu não posso dar motivação. Eu não posso. É que nem, por exemplo, você acredita que eu posso. Eu dou um exemplo bem simples. Claro. Você está super ocupado aqui. Tá bom. E aí você fala assim, sua mulher está reclamando que você não chega em casa já tem um tempão. Aí você tem como chegar para alguém e falar assim, fulano, vai lá, dá um orgasmo para minha mulher que eu estou sem tempo. Ninguém pode fazer isso pela gente. Não acontecerá. Nem você e nem ela vai ter receber. Você não pode fazer por ela. Então, assim, existem coisas que são nossas. Então, a motivação é uma coisa. Agora, existem coisas que, quando a gente aposta, a gente vai sem motivação. É bom fazer coisas com motivação. É muito mais fácil. Mas tem coisas que a gente, sabendo que aquilo é bom... Por exemplo, exercício físico. Alguém aqui levanta de manhã, eu quero, vou ter um orgasmo na esteira. Alguém faz isso? Não. A maioria não. Mas por que a gente vai? Porque a gente sabe que aquilo faz bem. O que muda é a disciplina? O que é capaz de mudar um rumo na nossa vida? É a disciplina ou a motivação? Eu acho que a motivação, quando encontra a disciplina, você fica imbatível. Imbatível. Agora, se a motivação ainda não está presente, eu tenho que usar uma lógica de fazer o que tem que ser feito. E aí tem os valores. Porque só embutida de valores... Quantas vezes eu não quis dar um plantão porque era ano novo? Ninguém quer dar plantão ano novo. Mas de uma vez que eu vou, porque tem que ser feito. Ponto. Eu me formei médica, caiu no meu plantão, caiu no ano novo. E geralmente caiu no novo e Natal, né, gente? Geralmente. Ok, mas eu não vou fazer disso uma coisa ruim. Eu vou sem motivação, mas quando chega lá e você faz o que tem que ser feito, aí vem uma sensação de você ter cumprido a tarefa, que é maravilhoso, que é a mesma coisa, a sensação de fazer o bem, a sensação de ser generoso. Se as pessoas soubessem o quanto dá prazer ser generoso, as pessoas seriam mais generosas. Você acredita nessa situação de só depende de você? Eu acho que depende da pessoa e depende da gente ter estímulos certos para ligar a fogueira. Por exemplo, eu lembro muito de grandes professores. Eu tive professores que me acenderam. Eu tenho TDAH, tenho dislexia. Então, eu tinha muitos erros, né? E matemática eu tinha descalculia. Eu somava não em pé, deitado. Então, eu somava para cá, as parcelas. E eu não entendia por que eu errava, porque eu fazia aquilo. Eu falei, gente, eu somei, né? Aqui, assim, na horizontal. E aí, um belo dia, uma professora chegou assim, me viu, tipo assim, nossa, mas eu estudei. Aí a pessoa, Aninha, o que você fez, dona Marta? Eu falei, olha, eu somei. Não, Aninha, é porque é em pé. Né? Você vê, o ser humano ele vive em pé. Os números também têm que viver em pé. A partir dali, comecei a acertar. Porque as outras professoras se limitavam a dar erro. E aí depois eu fui para um professor que ele foi mais longe. Ele me deu 5 problemas.
cada um valia 2. E eu acabei a prova, ok, tá. Aí ele chegou no dia de dar, quando saiu o gabarito, eu tinha errado os 5. Falei, zerei, vou chegar em casa, matemática era o meu calcanhar. Falei, vou chegar em casa, que vergonha, meu Deus, meus pais são professores que... Eu me sentia mal com aquilo, porque eu tinha estudado. Aí, na hora de dar a prova, Bebé, ele chamava de Bebé. Aí eu falei, 10. Aí meus amigos todos falaram assim, palhaça, ficou dizendo que tinha zerado a prova, nem deu cola pra gente, não sei o quê. Falei, gente, eu tirei 0, eu tenho certeza, eu tinha 12 anos. Aí acabou a prova, acabou a aula, eu fui lá, falei, professor Guilherme, eu tirei 0. Ele falou, não. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque você só está errando na hora de trocar o sinal, Bebé. Mas agora, o que eu fiz? Eu botei assim, bem destacado, vou te mostrar aqui, porque você não vai mais errar. Você vai lembrar de mim. Olha. A partir dali, eu estudava que nem uma louca matemática para agradar o professor Guilherme. Ele me deu o gatilho que eu precisava. Então, assim, quando eu fui fazer o vestibular de medicina, eu me dei bem em física e matemática, onde todo mundo capotava. Olha. Porque o professor Guilherme despertou em mim uma necessidade de fazer bem o que eu não gostava. Então, a circunstância te fez... não dependia, nesse caso, não dependia só de você. Eu não tinha motivação nenhuma para estudar matemática. A circunstância te fez isso. E eu falava assim, mas eu sou boa em biologia, sou boa em química, eu vou me dar bem. Na realidade, eu fiz a diferença indo bem naquilo que a maioria dentro da biomédica não ia bem. Então, é isso que eu estou falando, a gente não precisa esperar a motivação. Ou então alguém desperta na gente, tipo assim, é mais difícil? Mas você consegue. Uhum. Então, eu acho que a motivação é importante, a persistência é importante, e quando isso se junta, aí o céu é o limite. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.